14º degrau: o ábaco. O ábaco teve sua origem na pré-história. Nossos ancestrais primitivos começaram a fazerem buracos no chão e fazerem contagens colocando dentro deles pedrinhas que se podia fazer cálculos simples. Colocando pedras dentro de um buraco para adicionar e depois tirando pedras para fazer a subtração. O ábaco mesopotâmico com contas que correm por barras presas a um quadro surgiu entre 4000 AC e 3500 AC. E se tornou o primeiro dispositivo de cálculo amplamente usado no mundo. Esse ábaco possui 10 contas em cada barra e cada uma das barras horizontais representa um valor na escala decimal. Na primeira barra as unidades, na segunda dezenas, na terceira centenas, assim por diante. O ábaco permite que se façam cálculos bastante grandes. Seu uso foi espalhado pelo mundo todo. Japoneses desenvolveram o sorobon, que é uma evolução do ábaco sumério para um formato mais compacto. Existem outros tipos de ábaco, mas nenhum com o mesmo sucesso. Até uma parte da história o ábaco foi considerado o primeiro computador existente. No entanto, ele perdeu essa classificação pois o processamento de dados, ou seja, o cálculo é feito pelo cérebro humano. O ábaco é só um instrumento que ajuda a memorizar os números e não executa os cálculos ele mesmo. O ábaco, então, nesse caso, é uma ferramenta que por milênios serviu para ajudar pessoas a fazerem cálculos. Décimo quinto degrau: a imprensa. No século VI d.C. surgiu na China um novo tipo de forma de escrever. A prensa. Inicialmente eles esculpiam uma página inteira em uma tábua de madeira e com uma prensa manual eles podiam fazer em várias cópias de um mesmo texto. Mas logo depois os chineses substituíram a tábua esculpida por carimbos que tinham apenas uma letra. Esses carimbos eram presos em um quadro de metal para ficarem firmes. Era passada tinta e depois se imprimia um texto ou uma página de livro. Até o início da impressão os textos eram copiados de forma manual, ou seja, precisava que alguém copiasse o livro inteiro copiando manualmente. O que tornava a divulgação de textos bastante lenta. E nesse processo muitos textos se perderam durante a história e muitos foram propositalmente modificados ao longo do tempo. Com a impressão, no entanto, se pode fazer centenas ou milhares de cópias de um texto. No entanto, a impressa surgiu na China em uma época chamada Era das Trevas, que toda novidade era vista com suspeitas. Fora da China, a impressão levou séculos para se espalhar pelo mundo, que na Europa chegou somente no final da Idade Média. Temos que lembrar que na Europa livros e textos considerados hereges eram queimados em praça pública nessa época. A impressão aumentou exponencialmente o conhecimento humano, pois tornou os textos impressos eram muito mais baratos que os textos copiados e tinham uma fidelidade muito maior. Décimo sexto degrau: impressora mecânica. Johannes Gutenberg nasceu entre 1393 e 1406 em Mainz, uma cidade rica onde hoje fica a Alemanha. O problema da data de nascimento é questionável, pois o registro de nascimento naquela época era relativamente ruim. Seu pai era um patrício, um comerciante que pode dar a ele uma boa educação para os padrões da época. Ao se tornar adulto, Gutenberg começou o ofício de artesão e depois se aperfeiçoou tornando-se ourives. Uma enchente em sua cidade fez Gutenberg mudar de cidade para Estrasburgo. Na época as prensas feitas na China estavam começando a chegar na Europa, mas o medo de espalharem livros hereges eram vistas com bastante desconfiança. A prensa tipográfica foi inventada por volta de 1440, quando Gutenberg criou sua prensa mecânica. Os carimbos de madeira foram substituídos por tipos feitos de metal, em geral feitos de chumbo. Gutenberg, para evitar polêmicas, resolveu que o primeiro livro a ser impresso seria uma Bíblia. Por que uma Bíblia? Gutenberg escolheu uma Bíblia pois não queria que sua invenção fosse associada a textos hereges. A Bíblia em si é um desafio para a tecnologia de época.
A Bíblia tem milhares de páginas e antes da prensa era copiada à mão, o que exigia que o trabalho fosse feito por várias pessoas. Entre o tempo de copiar a Bíblia, ilustrar e revisar levava muito tempo. E o custo de uma Bíblia era muito alto, podendo apenas pessoas ricas podiam ter uma Bíblia. Além disso, o processo de revisão de uma Bíblia era muito rigoroso, pois não podia ser modificado o texto. Gutenberg e seus auxiliares conseguiram fazer 180 cópias em um espaço de tempo muito curto em relação à cópia manual e poderia ter feito milhares de cópias se tivesse interesse. Essa Bíblia tinha 1.284 páginas, 42 linhas por página e 2 colunas. Evidente que com o tempo poucas dessas Bíblias sobreviveram, existindo hoje apenas uma quantidade bem pequena delas. Gutenberg tinha outra prensa que imprimira textos mais lucrativos, como imprimir as encíclicas da Igreja e folhetos e outros textos. Gutenberg, com sua invenção, ajudou a fazer os europeus a perderem medo da nova ferramenta e a impressão tipográfica acabou sendo comum nos anos seguintes. A prensa mecânica acabou sendo uma revolução enorme em relação à prensa manual chinesa. Em vez de centenas de cópias, podia serem feitas milhares de cópias. Com o tempo foram surgindo novas impressoras cada vez mais modernas. Todas as impressoras modernas são descendentes da prensa de Gutenberg. Isso quer dizer que cada geração nova foi sendo adicionado algum recurso novo até chegarmos às modernas impressoras digitais de hoje. A impressão tipográfica ainda era usada no século XX e somente há pouco tempo foram substituídas no início do século XXI. Mesmo tendo sistemas mais modernos, as impressoras tiveram um impacto profundo no desenvolvimento do conhecimento humano. Os livros passaram de milhares para bilhões de volumes, mais jornais, revistas, apostilas e livros escolares. As impressoras ajudaram a diminuir o analfabetismo, melhoraram a educação, divulgar conhecimento científico e religioso, cultural, e ainda se tornaram uma fonte de entretenimento. O perigo. Como qualquer forma de distribuir informação, também foi usado para a divulgação de notícias falsas, proferir ideologias que não ajudam ninguém. Mas seu benefício à humanidade foi imenso. Décimo sétimo degrau: ossos de Napier. Nas ferramentas de cálculo não evoluíram muito desde a criação do ábaco. John Napier nasceu em 1º de fevereiro de 1550. Napier era um rico dono de terras de Edimburgo. Foi um matemático bastante proeminente. Ele foi introdutor da vírgula decimal na matemática e criador dos logaritmos. Em 1617 ele publicou uma nova ferramenta de cálculo que podia, além das somas e subtração, ser usada para fazer cálculo de multiplicação. Sua ferramenta consistia em cubos com números e uma tabela de papel permitia auxiliar matemáticos a fazerem cálculos com maior precisão. Esses ficavam em varetas que podiam ser giradas para ver faces diferentes dos números, cada face mostrava uma tabuada. Os ossos de Napier, como foram chamados, não eram tão fáceis de usar como o ábaco, sendo mais usados por matemáticos. Décimo oitavo degrau: sistema binário. Em 1º de julho de 1646 nasceu Gottfried Wilhelm Leibniz. Ele foi filósofo, teólogo e engenheiro. Leibniz foi importante em nossa história, pois ele, depois de uma viagem à França, ele tentou desenvolver um aperfeiçoamento da máquina de Pascal que, além da soma e da divisão, fazia multiplicação e divisão. Vamos falar desse invento em outros degraus da escada do conhecimento. O problema de sua calculadora era que o artesão contratado para construir ela errou ao fabricar uma das engrenagens, que ficou no tamanho errado, portanto a calculadora não fazia os cálculos de forma correta. Depois de anos e 5 tentativas, ninguém nunca entendeu como Leibniz não desconfiou que o artesão teria cometido um erro. Ele achou que o problema estava em seu próprio projeto. Leibniz então resolveu que precisava simplificar o sistema numérico para poder construir máquinas mais simples.
O uso de códigos binários já era conhecido há muito tempo. Em guerra se usava sinais binários para transmitir comandos entre oficiais, por exemplo. Leibniz então criou as bases de uma matemática baseada em vez de um sistema decimal numa matemática feita somente de dois valores, 1 e 0. Na matemática binária, os primeiros dígitos do número representam 1 ou 0, o segundo dígito 0 ou 2, o terceiro dígito 4 ou 0 e assim por diante. Números decimais podem ser convertidos em números binários e binários em decimais. Leibniz previu com exatidão que uma máquina binária seria muito mais fácil de ser construída que uma máquina decimal, pois exigiria menos componentes. Ele foi o responsável pelo que chamamos de linguagem binária usada nos computadores de hoje em dia. Depois outros matemáticos continuam o trabalho de Leibniz. Prevendo que calculadoras e computadores teriam um número finito de valores, eles criaram o complemento de 1 que faz o último bit ter o simbolismo de sinal de negativo e positivo. O complemento de 2 previa que um número, depois de atingir seu valor máximo, ele voltasse a ter o menor valor daquela máquina, então os bits do número negativo são o inverso do número. Por volta do século XIX, o matemático britânico John Boolean introduziu o uso de operadores lógicos. Isso significa que surgiu, além de operadores matemáticos como multiplicação, diminuição e divisão, também surgiram operadores de comparação e operadores com e, ou, não. Na parte matemática, em 1936, Conrad Zuse adicionou o número de ponto flutuante, que cria o número de notação científica binário, que permite com o mesmo número de bits um número muito maior ou números fracionários.